Falou da perna dele que tá doendo, não? Bom dia, bom dia, bom dia! Vocês viram que a nossa Valdeia já está aqui nos estúdios da Rádio Paraná Oficial. Daqui a pouquinho uma super entrevista para o nosso programa O Poder do Network. Então, para vocês que nos acompanham aqui pelo Instagram, vocês que já estão chegando, Mário Jorge, muito obrigada pela tua presença. Pensa num assunto muito legal. Maria Mendes, um beijo, saudades de você. Valdeia Karatichuk hoje aqui com a gente, falando sobre os abusos eclesiásticos. Eu sei que o assunto é polêmico, mas ele precisa ser debatido. Então, daqui a pouquinho, pela Rádio Paraná Oficial e também aqui pelo Instagram. E se você tem uma pergunta para ser feita, uma colaboração, compartilhar alguma história, você pode ficar à vontade para estar aqui compartilhando tudo isso conosco, e eu vou estar repassando para a Valdeia também, de acordo com o nosso tempo aqui do rádio, que vocês sabem também que é curto. Então, das 11 ao meio-dia, hoje, a nossa querida Valdeia, tendo a coragem de expor este assunto para nós aqui, que realmente precisa ser debatido, e eu tenho certeza que muitas histórias vão começar a aparecer, porque a Valdeia, eu quero contar depois para vocês, ela é a fundadora da rede de sobreviventes de abusos eclesiásticos no Brasil, e ela veio sim para tirar a venda dos nossos olhos nesses ambientes que você muitas vezes busca pela tua sensibilidade espiritual e acaba sendo vítima nesses lugares que você confiava e precisava de apoio. Então nos aguarde, daqui a poucos instantes estamos entrando no ar pela Rádio Paraná Oficial. Primeira palavra. Não convém sentar um pouco de lado aqui, é isso? Pode ficar. Então, em poucos instantes, aqui pela Rádio Paraná Oficial e também pelo Instagram. A partir de agora, o programa O Poder do Network. Um programa com muitas entrevistas e informações com a apresentação da doutora Gisele Venzo. Todas as quartas das 11 ao meio-dia, aqui na Rádio Paraná Oficial. Bom dia, bom dia, bom dia para você, querido ouvinte da nossa Rádio Paraná Oficial, e a vocês também que me acompanham pelo Instagram, @Gisele Venzo. Hoje aqui no programa O Poder do Network, estamos recebendo a Valdeia Karatichuk. Eu já vou ler o currículo dela para vocês, que é exemplar, mas vamos estar falando sim de abusos eclesiásticos, um assunto relevante, polêmico e muito importante aí, para que a gente possa estar tirando as vendas realmente dos olhos acerca dessa problemática que existe e que muitas vezes a gente aí, por temor, por achar que não vai dar em nada, acaba não denunciando e vivendo com estas dores. Mas antes de passar aqui a apresentação da nossa entrevistada de hoje, eu quero contextualizar este assunto que nós estaremos tratando nesta manhã fria aqui em Curitiba. Sim, estamos aí em torno de 8 graus, mas aqui dentro do nosso estúdio um assunto muito importante que não poderia deixar de lado. Nós precisávamos sim trazer hoje a Valdeia, ela que é fundadora também da rede de sobreviventes de abusos eclesiásticos. Então, o que são os abusos eclesiásticos? Eu quero te dizer que eles não se limitam a crimes sexuais, e eles podem envolver também manipulação psicológica ou espiritual. Eles ocorrem em ambientes onde há uma relação de dependência ou autoridade religiosa. Os locais e contextos mais comuns onde esses abusos podem acontecer incluem os espaços paroquiais ou diocesanos, casas paroquiais, sacristias, escritórios de atendimento espiritual, igrejas e seminários, durante atendimentos individuais, confissões ou direções espirituais. Pode acontecer também em atividades extracurriculares, acampamentos, retiros espirituais, viagens missionárias, eventos da juventude, onde a supervisão pode ser mais frouxa e o isolamento maior.
Pode acontecer também nas instituições de ensino, nas escolas, internatos, conventos, faculdades teológicas e universidades mantidas por ordem religiosas. Também pode se dar no ambiente virtual, aplicativos de mensagens, redes sociais ou e-mails utilizados por líderes para assediar ou manipular os fiéis. Também pode se dar em aconselhamento e lares, atendimentos de aconselhamento matrimonial ou pastoral, em casos mais graves ainda, visitas domiciliares privadas. Então, é com este assunto polêmico que hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Paraná Oficial e trago informações para vocês também aqui do Instagram, a nossa querida Valdeia Karatichuk. Ela que é paranaense, sim, casada com o Renato, mãe de 3 filhos, já avó, acreditem, de 5 netos, todos maravilhosos e que devem amar, ter muito orgulho dessa avó. É terapeuta integrativa, criadora do método vitalização, alinhamento e libertação. Terapias que trabalham com corpo, mente e espírito com base na constelação em água, reiki, access, coaching, radiestesia e radiônica, energia e espiritualidade. E também, muito corajosa essa mulher, é a fundadora da rede de sobreviventes de abusos eclesiásticos no Brasil. E é com este currículo exemplar que, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês que nos acompanham pela Rádio Paraná Oficial e a vocês que estão chegando também aqui pelo Instagram para receber na manhã de hoje, nessa manhã fria em Curitiba, a nossa querida Valdeia. Seja muito bem-vinda aos estúdios da Rádio Paraná Oficial, minha querida. Bom dia, Gisele, doutora Gisele Venza, é um prazer estar aqui na rádio. Quero agradecer muito essa oportunidade, esse espaço, porque, é como você falou, o assunto é polêmico, os meios de comunicação não gostam de comentar, de falar sobre isso, porque envolve poder. Sim. Né? Aí as pessoas vão falar, mas você fala do abuso eclesiástico, tem abuso em todo lugar. Sim, tem abuso em todos os lugares. Só que eu sou ativista contra o abuso eclesiástico. Eu sou vítima, eu sou uma sobrevivente de abuso que ocorreu aos 7 anos de idade. Eu era muito criança, né? Meu crime prescreveu, eu não tive força, eu não tive coragem na época. Foi uma fase da minha vida em que eu estava muito fragilizada. E o abusador já faleceu, já está do outro lado, eu já acolhi tudo isso dentro de mim, já ressignifiquei tudo isso, né? E já transformei a minha dor em poder, em voz. Sim, né? E hoje você realmente acaba sendo um instrumento de tudo isso também e a voz de tantos que ficaram calados durante todo esse tempo, né, Valdeia? Não só os que ficaram calados, Gisele, porque isso é uma coisa que continua acontecendo. Sim. E assim, eu tenho até um caso interessante de um rapaz que apareceu na semana passada, que ele viu, né, que o padre caiu, e ele falou assim pra mim, nossa, só agora que eu percebi que eu sou uma vítima. Ele tinha 15 anos na época, hoje ele tem 40 anos de idade. Olha só. Então o crime já prescreveu, ele está fazendo terapia, ele está bastante fragilizado com 40 anos de idade. E nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Mas eu quero saber de você, Valdeia, o que é a rede de sobreviventes de abusos eclesiásticos no Brasil e como que ela surgiu? Ela surgiu, Gisele, da minha necessidade. Quando eu comecei a olhar para os meus traumas, né, e eu descobri o abuso na minha vida, eu procurei um local de acolhimento. Mas eu queria um local de acolhimento que me acolhesse, que olhasse para a minha dor, alguém que dissesse para mim, eu entendo a tua dor, porque eu também já sofri sobre isso, sobre esse assunto. E eu não encontrei esse lugar. Então eu descobri dentro de mim aí a necessidade de ter esse local de acolhimento. Alguém que diga para você, eu entendo a tua dor. Sim. Eu conheço a tua dor, porque eu também passei por isso. Né? Então a Rede Sobreviventes é um local de acolhimento, de orientação, e para que a pessoa entenda que ela pode transformar o silêncio dela, a prisão dela, né? Porque quando a gente silencia o abusador, nós vivemos dentro da prisão.
Sim. E também esse espaço de escuta, né? Você menciona muito sobre isso, essa escuta qualificada. O que seria essa escuta qualificada? Eu me formei terapeuta integrativa justamente para acolher essas pessoas, para ouvi-las com escuta ativa, com amor. Sem críticas. Sem críticas, sem julgamentos, para acolhê-las. Sim. Né? E a rede é para muito mais do que isso. A rede é uma menina ainda, ela tem 1 ano, né? Acabou de fazer 1 ano no mês de abril, ela está crescendo. A princípio, como eu já mencionei em livro, eu não gostaria que fosse uma ONG, mas agora há a necessidade de que ela seja realmente uma ONG, porque ela precisa receber incentivos financeiros para que a gente pague para poder fazer uma reportagem. Sim. As reportagens geralmente são pagas, sim, não é? E outra, até também para acolher essas pessoas com profissionais capacitados. Deixa eu só cumprimentar aqui a nossa querida Marleci, maravilhosa, lá da Camarão Dourado de Santa Felicidade, a nossa querida Maria Eterna do Mato Grosso, coordenadora da editora Fortunato, que está trazendo um livro maravilhoso, daqui a pouquinho já vai ser lançado, que é O Poder do Pause. A gente fala bastante também sobre isso no ambiente escolar. A querida pastora Cláudia, maravilhosa, muito obrigada, pastora, pela tua presença e por estar hoje aqui também acompanhando esse assunto que eu tenho certeza que é de grande relevância para a senhora. Um beijo grande para você também, Camila Monteiro, doutora Camila, lá de São Paulo, coordenadora da editora Fortunato também, que está com uma obra muito linda que se chama Além do Espelho. Mulheres maravilhosas que estão nesta manhã aqui contribuindo. Se você tem alguma curiosidade, manda alguma pergunta para ser feita para a Valdeia, aproveita este espaço, tanto para você que está nos ouvindo pela Rádio Paraná Oficial e para você que está nos acompanhando aqui pelo Instagram. Realmente um assunto polêmico, mas que sim, hoje nós demos este espaço para que a Valdeia venha elucidar muitas coisas que acontecem nesses ambientes onde, como ela disse, a gente busca aí um momento nosso de espiritualidade, achando que é um local seguro e infelizmente muitas vezes não é. Um beijo a cada uma de vocês que está aqui no Instagram hoje nos acompanhando. Valdeia, e o que te motivou a fundar a rede em 14 de abril de 2025? E desde a criação da rede de sobreviventes de abusos, quais histórias ou resultados mais tocaram o seu coração? Bom, Gisele, para eu abrir a rede, o meu maior incentivo foi a minha própria história, né? Depois de décadas eu carregando esse trauma dentro de mim, né? Que o abuso é um trauma que ele perpetua na nossa vida. Não tem como esquecer nem um dia. Minuto ele reverbera, né? Então eu decidi que a partir daquele momento eu seria um instrumento de Deus para ajudar essas pessoas. Sim. Eu orei muito para que isso acontecesse. A rede ficou 1 ano parada até o mês de abril. E aí eu orei, eu pedi para Deus, eu falei, Deus, é para continuar ou isso não é para seguir em frente? Doutora Gisele, apareceu 7 mulheres numa paulada só. Olha só. Hoje nós somos 11 pessoas na rede, 9 mulheres e 2 homens, né? Tem de Curitiba, tem de outras cidades, tem um rapaz do Acre. Então Deus me mostrou que é um trabalho que merece, né, continuar. Sim. A história que mais me impactou desde 1 ano atrás. Eu conheci o livro Pedofilia na Igreja. Eu procurei um dos autores, que são 2, Fábio Guzmão e Jean Paulo Morgado. Eles são 2 jornalistas do jornal O Globo. Sim. Esse livro foi lançado em 2023. Eles levaram 3 anos, juntaram 25 mil páginas de depoimentos de abusadores e de vítimas. Para ver como o número é muito grande. Esse livro compreende 108 padres, né? E a história mais terrível, assim, em novembro do ano passado, eu fui com meu marido Renato para o Rio de Janeiro, estive com o João Paulo Morgado pessoalmente, nós trocamos os nossos livros, ele me deu o livro dele autografado, e ele contou para mim, e que a história mais impactante do livro, que foi a que me impactou, de uma criança de 3 anos de idade na cidade de Canoinhas. Ela estava numa creche onde a freira liberava a criança para sofrer abuso. Meu Deus. O padre.
E aí fiéis de Curitiba, que esse padre era de um bairro aqui de Curitiba, fiéis fizeram caravanas e foram apoiar o padre na cadeia. E aí eu pergunto para você, doutora Gisele, e a vítima? Quem foi visitar a vítima? A vítima foi até, pelo que eu fiquei sabendo, meio perseguida na cidade, entendeu? Porque os fiéis, eles não acreditam que o padre, que é santo. Gente, o padre não é santo, ele é um homem que está ali para pregar a palavra de Deus. Que deveria ser reto e muitas vezes não é. Sim, ele deve ter feito um juramento perante a Bíblia, né, sobre isso. Então, assim, esse caso, eu ganhei o livro do Jean Paolo em novembro, só terminei de ler ele em abril, porque é uma leitura extremamente pesada. São 108 histórias verdadeiras de abuso e bem pesadas. Sim. E os números eu posso te dar garantia, e você também sabe, né, Valdeia? Eles passam de centenas a milhares de pessoas que, como você disse, que muitas vezes é muito sutil. O abuso, não só dentro do ambiente eclesiástico, que é o nosso assunto de hoje, mas os abusos em si, eles são sutis, né? Quantas pessoas passam por abusos psicológicos diariamente? E a gente acaba achando que abuso, né, tem que ser ali a violência física que deixa o roxo e tem feridas ali sangrando que estão na alma, né? E que são invisíveis aos olhos nus, né? Sim. Mas só quem passa por tudo isso sabe que, como você disse, talvez não vai cicatrizar para sempre. Mas o falar já é terapêutico, né, Valdeia? O falar é libertador, né, doutora Gisele? Sim. Quando você fala, você está tirando aquilo de dentro de você. Você está transformando a tua dor em poder. Você está se empoderando. Por isso, a importância da denúncia do abuso, a importância do falar. Sim. Né? O abuso acontece em todos os lugares hoje, dentro das famílias, né? Eu conheço um caso de uma moça que foi abusada pelo noivo da irmã com 5 anos de idade e o noivo casou com a irmã e vive na família até hoje. Meu Deus. E ela nunca conseguiu denunciar. Sim. Né? Então, assim, é preciso, é necessário para que o abusador ele nunca faz uma vítima só. Né? O pedófilo ele tem CID. Sim. É uma doença? Sim. Nem todo pedófilo é abusador e nem todo abusador é pedófilo. Mas a vítima pode acontecer dos dois lados. Sim. Né? Sim. No caso de padre, acontece a pedofilia mesmo. Né? É o interesse por crianças. Sim. Por jovens, por meninos, por meninas. Sim. Né? Nesse ambiente que a gente imagina, como eu disse, que seria um ambiente seguro, que muitas vezes os pais também acabam negligenciando a vigília sobre essa criança, né? Até eu mencionei no início do programa, retiros espirituais podem acontecer. Então, o que vale num caso desse? Sempre a informação e também a abertura dentro de casa para esse tipo de conversa. Sim, né, doutora, Valdeia? o acolhimento. Já teve pessoas que vieram, moças que vieram falar pra mim, que contou pra mãe que o tio abusou e a mãe não acreditou na jovem já. Ela contou depois de moça. Né? Então, a importância desse acolhimento dentro de casa. Sim. Ouça a sua vítima. Investigue o abusador. Né? Observe a mudança da criança dentro de casa. Não é? Ela vai demonstrar de alguma forma. Sim. Obrigada a participação de vocês que estão chegando por aqui no Instagram. Igor, um abraço para você, meu querido Igor. Urdiales aqui conosco. Aqui também o Jones também, muito obrigada. Jonesildo, muito obrigada pela tua presença. Amanda Beauty também. Vão compartilhando aqui, gente. Se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa para estar perguntando para a Valdeia, este é o espaço ideal. Ela vai estar deixando depois também o contato dela, para que, se você desejar estar conversando, trazer informações, eu não duvido que você não conheça alguém que talvez já tenha passado por tudo isso, e hoje a Valdeia vem ser a voz, o instrumento dessas pessoas que estavam
talvez esquecidas aí pela nossa sociedade, ou esse crime sendo renegado a um outro patamar inferior. Só que hoje a Valdeia, essa mulher corajosa, fundadora da rede de sobreviventes de abusos eclesiásticos, ela veio justamente para ser instrumento, para ser voz dessas pessoas também. Valdeia, como foi o processo de encontrar sua voz e transformar sua dor em uma causa coletiva? Então, doutora Gisele, foi um caminho de cura, de coragem e de aprofundamento interno, né? Eu comecei há 3 anos atrás a buscar a minha própria cura, né? Eu já venho nesse processo há muitos anos, com várias técnicas, com vários ensinamentos, lendo muito, né? Mas de 3 anos para cá foi o meu encontro comigo mesma. E como eu menciono no livro Eco Delas, onde eu sou coautora, que foi lançado o volume 1, que foi lançado em outubro do ano passado, pela editora Fortunata aqui em Curitiba. Estamos juntas nessa obra maravilhosa. Sim, somos coautoras. Sim. Foi um prazer enorme. Eu conto nesse livro que eu estava no Desperte Seu Poder, do IBC, em Curitiba, e eu contei a minha história. E eu estava presente, nem a conhecia ainda. Você estava nesse dia, claro. Então, e eu contei a minha história, o José Roberto ancorando meu corpo, segurando meu pulso, e aos prantos eu contei a minha história. E ali foi libertador. Sim. Foi a primeira vez que você teve a coragem de falar. Sim, foi a primeira vez que eu tive a coragem de falar. Sim. Eu não posso falar cidade, nem o lugar, nem o nome do padre, nem nada, porque já está do outro lado e o crime já prescreveu. Mas eu posso falar sobre o que eu sofri. Sim. Né? E eu posso falar que hoje eu sou uma pessoa totalmente recuperada desse e trauma. livre, liberta totalmente desse trauma. Né? Sim. E o que você diria para uma pessoa que sofreu abuso e ainda não conseguiu falar sobre esse assunto? Em primeiro lugar, que você não é culpado. Você é a vítima. Você tem um lugar que pode te acolher. E nós estamos aqui, a Rede Sobreviventes, de braços abertos, esperando por você, para te ouvir, para te escutar, para te acolher, para ter a escuta ativa, sem julgamento, para receber você de braços abertos. Sim. E quais são os maiores desafios enfrentados atualmente pela Rede de Sobreviventes? Doutora, principalmente falar, né? Ser ouvido. Os meios de comunicação, a gente não tem essa abertura. Às vezes, até tem um grupo que eu e você participamos, aí eu vi uma pessoa outro dia colocou, rádio tal e tal. Eu já chamei no privado, né? E coloquei lá o assunto, a resposta veio, não temos interesse. Então, um assunto tão importante, que merece tanta orientação, nas catequeses, nas escolas, em todo lugar. Dentro né? das famílias. O padre que eu sou vítima, ele frequentava a minha casa. Ele tomava café com a minha mãe. A minha mãe costurava para ele e eu entregava a costura. O abuso ocorreu dentro da casa paroquial. E é sempre assim, né, Valdeia? O abusador ele tá muito próximo. Ele tá próximo, doutora, e ele pega a vítima sempre na vulnerabilidade. Né? No caso, minha família era muito pobre, minha mãe era viúva, nos sustentou costurando, né? Então eu era bem vulnerável para ele, eu era Sim. a presa fácil para ele, Sim. né? Assim como outras crianças. O abuso ocorre nas regiões metropolitanas, nas cidades pequenas, né? Então são esses os lugares que tem que ter uma atenção maior com as crianças. E a gente volta aqui a ressaltar. Se você que está nos ouvindo pela Rádio Paraná Oficial, você que está nos acompanhando pelo Instagram, eu sou muito grata ao Alexandre Domingues, que é o CEO aqui da Rádio Paraná Oficial, por ter aceito esta pauta no dia de hoje. Porque a gente sabe que o assunto é polêmico, a gente sabe das retaliações, a gente tem toda essa consciência, mas ele encampou junto comigo esta coragem de trazer, sim, a este debate tão importante, falar sobre esse assunto e dar voz para a Valdeia, uma mulher séria. Eu, como eu disse, a conheci, eu ouvi a história dela, nós não nos conhecíamos ainda lá no José Roberto Marques, nesse evento do IBC aqui em Curitiba. Ela veio a participar de um livro chamado Eco Delas, pela editora Fortunato, volume 1. O capítulo dela é o número 20, que fala assim, um compromisso com a própria alma.
Vou dar só um resuminho para você, porque eu tenho certeza que você vai ficar curioso para estar acompanhando a Valdeia também por meio deste livro. Ela tem um livro tanto físico quanto e-book e você pode estar adquirindo também. E lá no resumo, a Valdeia fala assim: dar voz à dor é o primeiro passo para a cura. Quando você fala, não apenas se liberta, mas também inspira e acolhe outros. A sua jornada interior pode transformar vidas, inclusive a sua. Amar a si mesmo é o início de um romance para toda a vida. Ela usando aqui a frase do Oscar Wilde. Então, você que tem curiosidade em conhecer um pouco mais da Valdeia, acompanhe pelas redes sociais. Eu vou estar deixando também depois aqui o contato dela para vocês. E o livro também está à disposição. Aonde ali foi talvez uma das primeiras vezes, depois lá do José Roberto Marques, que ela veio deixar eternizado, porque o livro eterniza as nossas histórias. E ela veio deixar eternizado isto também, esta voz dela presente nesta obra da editora Fortunato. Valdeia, por que tantas vítimas ainda demoram anos ou até décadas para revelar os seus abusos sofridos? Doutora Gisele, porque o abuso gera medo, culpa, vergonha, confusão e muitas vezes um profundo sentimento de impotência, que foi o que aconteceu comigo. Quando aconteceu comigo, eu escrevi uma carta para a Cúria Metropolitana e uma para o Vaticano. Outro dia eu rasguei as cartas. Elas ficaram 18 anos guardadas. Meu Deus. Sim. É um sentimento de impotência total, né? E quando o agressor ocupa uma posição de autoridade espiritual, esse impacto pode ser ainda mais devastador. Né? Porque você vê a tua impotência. Quem vai acreditar numa criança, muitas vezes? Numa criança ou num adulto que sofreu o abuso de um santo, como é denominado o padre. Porque sempre vem com aquela história, principalmente para crianças, eu que atendo aí a vara de família há 25 anos, a minha área não é o criminal, mas dentro da área de família me chegam casos de abuso sim, porque daí é possível a suspensão ou até a extinção do poder familiar, quando o pai ou a mãe acaba abusando de um filho, isso me chega no escritório. E assim, até quero perguntar para você, porque lá eu também vejo, quais são as consequências emocionais, psicológicas e espirituais das pessoas que passam por abusos eclesiásticos? Doutora, ansiedade, depressão, vícios, dependência química, baixa autoestima, dificuldade nos relacionamentos, sentimentos de culpa, crises de fé, né? No meu caso, a minha fé foi assassinada aos 7 anos de idade, né? E até transtorno de estresse pós-traumático. Sim. Né? Que eu vejo que está acontecendo com esse rapaz hoje, que ele descobriu agora que ele é a vítima, né? Ele está fazendo terapia, ele não tem coragem de denunciar, né? Porque o crime já prescreveu, o crime aconteceu com 15 anos, hoje ele está com 40 anos, então ali veio a impotência, né? Porque você vai se expor, você não vai mais se expor publicamente, no caso, né? Você vai ter que se expor para a igreja. E hoje a gente percebe que essa exposição perante a igreja é mais um ato de violência. Porque a gente fala da máfia da batina, né? Eles se protegem entre si. Como acontece também, a gente fala da máfia branca, dos médicos, são profissões que um acaba acobertando o outro. E é difícil transpor esse ambiente também, né, Valdeia? Sim, muito difícil, porque pelo poder, né? O próprio poder gera medo. Sim. Da vítima. Né? E o que acontece? Pelo que a gente observa, eles só mudam de paróquia. É verdade. Né? Eles não são excluídos. E outra coisa também, Valdeia, a questão da morosidade no trâmite de procedimentos, né? Sim, também. E muitas vezes voltam, né? Mesmo depois de... Eu acredito que até mesmo depois de condenados, eles, lá na frente eles voltam para a atividade. Valdeia, como que o silêncio imposto às vítimas contribui para a perpetuação da violência? Existem casos hoje onde crimes já prescreveram e o que pode ser feito quando já houve esta prescrição? Doutora, hoje nós somos 11 pessoas na rede, são 9 mulheres e 2 homens. Um
caso somente não prescreveu. Os demais todos prescritos. E, assim, pessoas que já casaram, que têm filhos, mas que essa sombra ronda a vida delas até hoje. Até hoje elas sofrem com isso. E muitas vezes é no silêncio, né? Não consegue compactuar, conversar, trocar ideias, nem com parceiros. Tem o caso de 2 irmãs, doutora, que as 2 sofreram um abuso pelo mesmo abusador e uma não sabia da outra. Quando uma resolveu falar, a outra Sim. se encorajou também. Sim, sim. Isso é tão comum. Por isso a importância, Valdeia, que eu realmente te dou todas as honrarias pela tua coragem, porque é um ato de coragem, enfrentar tamanho poderio, né, que a gente sabe aí, a gente não tá falando aqui só de igreja católica, gente, a gente tá falando de todos os tipos de abusos, pode ser ali na católica, nas evangélicas, nos demais templos que vocês possam conhecer ou frequentar, terreiros, tudo que envolva a área espiritual, esta parte da vulnerabilidade espiritual, porque tem certos lugares que as crianças ainda nem sabem o que estão frequentando, depois que elas podem mudar de ideia, mas aí já até aconteceu. Então, assim, realmente eu rendo honrarias a você pela tua coragem, e eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a ganhar voz dentro do cenário, né, da nossa comunicação de rádio, TV, muitas pessoas vão te narrar. E eu te conto, amiga, você tem que estar muito bem preparada para colher realmente todas essas dores. Então, doutora, no livro Pedofilia na Igreja tem uma parte que as pessoas de Boston, eles falam: quem me dera eu ter dinheiro para eu ir para o Brasil salvar vítimas, porque o Brasil é o país mais católico do mundo. Sim. Eu quero deixar aqui até o documentário Spotlight, tá? Eu não sei se está ainda no Netflix, mas é muito interessante que as pessoas assistam, que aconteceu em Boston, que era um lugar bem pequeno, e quando começou assim, foi uma avalanche de vítimas que apareceram. Sim. Então imagine nesse território brasileiro. Valdeia, e como que se dá essa denúncia canônica aí? Se o crime já prescreveu, como é que a pessoa pode fazer? Então, a denúncia canônica, nós temos casos hoje de pessoas fazendo a denúncia canônica, até eu quero deixar aqui quero contar para você como é que funciona, né? Eu tenho ouvido o relato dessas pessoas. O padre um padre vai na cidade, né? Elas têm que escrever tudo o que aconteceu, abrir a ferida e contar a história. Essa denúncia demora de 2, já aconteceu o caso de demorar 3 horas. Como se fosse ali uma oitiva de um inquérito dentro de uma delegacia, Elas têm que escrever. Alguma coisa assim. Uhum. Elas não podem levar ninguém junto, um advogado, não tem um psicólogo ali, fazem perguntas até sobre a sexualidade delas. Elas assinam um documento, esse documento que elas escreveram, né? Elas não ficam com nenhuma cópia. Teve um caso até que foi interessante, que ela estava escrevendo lá, relatando, e a pessoa que estava dirigindo, né, aquele momento ali, aquela denúncia canônica, falou para ela se ela jurava sobre a Bíblia. E fez ela jurar 3 vezes. Na 3ª vez ela falou: caramba, eu larguei família, marido em casa para vir aqui contar uma mentira? Né? Então, será que eles não deveriam jurar perante a Bíblia que eles vão entregar essa denúncia para o Vaticano? E que vai ser feito Porque alguma coisa? Porque a vítima, além dela ter a ferida aberta, dela ir lá sozinha, relatar tudo isso novamente, ela não tem garantia nenhuma de que isso vai seguir adiante. E a rede de sobreviventes vem para mudar esse cenário? Doutora, o nosso interesse é que as leis se modifiquem. Eu não estou aqui para bater de frente contra a igreja, é contra tudo que acontece de errado, né? A forma como isso tudo é conduzido, sabe? É quando as pessoas que fazem a denúncia, e a gente tem um grupo, né, de WhatsApp, ela chega e fala: hoje eu queria morrer. Eu não entendi essa palavra sobrevivente quando eu conheci, porque as redes de sobreviventes existem em toda a América Latina, nós somos em 9
né? Por que sobrevivente, eu perguntei? E a primeira rede que me acolheu foi a Argentina. Foi aí que tudo começou. A Lili, que é a psicóloga da rede Sobreviventes Argentina, foi que me acolheu. Eu perguntei, por que sobrevivente? Porque muitos tiram a própria vida. Não aguentam. É verdade. O peso desse trauma, né? Então, essa denúncia canônica, ela precisa ser modificada. Ela precisa que tenha um psicólogo junto. Ou que a pessoa possa levar um advogado. Se sinta amparada, a verdade é essa. Amparada, porque né? ali é como se ela tivesse... De novo vulnerável. De novo, não, ela está ali vulnerável novamente. Todas elas, né? Umas dizem assim, eu não vou jurar perante a Bíblia. Daí a outra fala, não, eu vou jurar, porque se isso tem importância para vocês, para mim não tem importância nenhuma. Né? Mas como que acontece isso? Com a parte psicológica de cada uma. De novo, mexendo, né? Sim, com como isso. cada uma está se sentindo, é como cada uma vai reagir. Agora, perguntar sobre a sexualidade da pessoa, hoje, É muito invasivo. é muito invasivo, doutora. Sim. Você vê, gente, que mulher corajosa, né? Que orgulho. E que também quero agradecer a presença de vocês que estão por aqui. A Kathleen, muito obrigada. O Walter Baruffi, a Auxiliadora Pimentel, Mecape também. Kelly Cotaba, um beijo pra você, Kelly. Sempre bela, semijóias. Olha quantas pessoas hoje entrando aqui pelo nosso Instagram. Eu peço perdão, né, para aquelas que eu não consigo estar nominando, porque vocês vão passando. Mas agradeço a presença de vocês e, de novo, coloco aqui à disposição o nosso Instagram, a Rádio Paraná Oficial também. E, ao final, os contatos da Valdeia, para caso você precise. Não hesite. Ela veio para dar voz, ela veio para te escutar, ela veio para te ajudar, para te acolher, para te entender, porque ela passou por tudo isso também e eu posso afirmar que talvez você também que esteja nos ouvindo pela Rádio Paraná Oficial ou nos acompanhando pelo Instagram conheça um caso desse ou talvez seja, como a Valdeia, uma das vítimas e que até então, se você não tinha voz, agora você encontrou sim uma pessoa aí que veio no levante. Vai ser uma guerra? Vai ser uma guerra, mas ela é necessária. Muitas vezes, para mudar certos cenários, a gente precisa, sim, de pessoas que são levantadas com objetivos muito maiores. Então, a Valdeia, sim, está preparada para tudo isso que ela vai enfrentar e é aí o teu instrumento para estes assuntos que, como eu disse, a gente precisa levantar esse véu e trazer à tona certas discussões. Eu acho que a gente tem que parar com hipocrisias. Somos adultos e precisamos seguir de um modo leve a nossa vida. E muitas vezes, sim, a gente precisa dar a mão para alguém. E a Valdeia vem com esse objetivo. Valdeia, o que uma vítima deve fazer quando decide falar pela primeira vez sobre o abuso sofrido? Se o crime não prescreveu ainda, procurar a Cúria Metropolitana, né? Fazer um boletim de ocorrência, que é muito necessário. Porque não é uma única vítima somente. O abusador faz sempre mais de uma vítima. E é assim, aquele cordão, né? Igual, recentemente eu fui falar sobre abusos dentro de ambiente escolar, no CEP, acho que tem uns 2 anos isso. E foi em razão disso, sabe? Uma denúncia de abusos psicológicos que uma aluna veio sofrendo. Ela fez no que a gente chama lá de buraco negro do Instagram, né? Que poucas pessoas têm acesso. E depois dela veio uma avalanche. E é sempre assim. Quando denuncia um médico, não é somente um caso e vem ali várias pacientes denunciando. Quando há crimes sexuais ocorridos dentro de casa, se tem vários filhos, pode ter certeza que não foi só um que passou por aquilo. Então, como é importante a denúncia? Primeiro, porque ela dá força ao que você está falando, é um documento público, que, detalhe, também serve como um documento de prova, porque a gente não é eterno. Nós podemos, a gente não sabe o nosso dia de amanhã, mas com o documento, aquele documento formal, um boletim de ocorrência, vai ter que ser investigado. Ainda que demore, tem que ter uma solução. Tanto para sim quanto para não, vai ter que vir uma decisão. Sim, exatamente. E o que eu queria concluir com isso também é que falar é um ato de coragem e merece ser tratado com cuidado. As vítimas que estão fazendo a denúncia canônica, nós temos 3, hoje nós temos 3 em depressão profunda, tomando medicamentos, né? Depois da denúncia elas choram por uma semana. Porque abriu ferida novamente. Abriu ferida, sim.
ficou vulnerável novamente, né? Então, assim, é isso que precisa de acolhimento. É necessário um psicólogo que faça um acompanhamento depois. E que seja preparado para este assunto. Exatamente. Né? E a rede de sobreviventes vem com esse objetivo também, né? Mas que a igreja também tem esse psicólogo para fornecer para as vítimas pós-denúncia canônica. É um direito delas. Gente, e aqui o assunto ele vai muito longe, porque eu, como advogada, eu já vejo a questão das indenizações, né, por danos morais sofridos, por lucros também cessantes, porque muitas vezes a pessoa deixa de trabalhar, não consegue, como a Valdeia está trazendo essas situações de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, causado por este ambiente. Então, a conversa vai muito, muito, muito longe. Obrigada pela tua presença, Kathleen, obrigada. Suedo Nunes, que está aqui. Obrigada, Jo, também, conselheira, nossa querida terapeuta. Vai estar no nosso livro, a ser lançado na Bienal de São Paulo, Olhares de Fé. Parabéns pela tua decisão também de estar nessa obra tão importante, Jo. Estaremos juntas lá na Bienal de São Paulo em setembro. Que assunto lindo, polêmico, sim, mas de forma corajosa, a Valdeia está trazendo para nós hoje aqui, ouvintes da Rádio Paraná Oficial, e para você também que me acompanha aqui pelo Instagram. Valdeia, como que os familiares e amigos podem acolher alguém que decide então revelar ter sido vítima de abuso dentro desse ambiente eclesiástico? Os familiares devem acolher com amor, com escuta, sem julgamento. Sim. Né? Escutar a vítima, né? E como eu já falei, investigar. Na criança, principalmente, né, observar as mudanças. Sim. Porque o abuso, ele se mostra. Sim. De uma forma ou de outra, ele se mostra na criança. Para você que tá me perguntando aqui por que só apareço eu na live do Instagram, é porque sim, tá sendo feito pelo meu perfil. A gravação do programa da Rádio Paraná Oficial, ela passa pelo YouTube, tá? Então eu deixo disponível também ao final, quando eu compartilho a minha live. Então, para você que me acompanha por aqui, quando eu compartilho a minha live, sempre aparece só o meu rosto e o meu entrevistado respondendo. Mas o programa inteiro daí, com as duas pessoas, né, comigo e com o meu entrevistado, você pode acompanhar tudo pelo YouTube da rádio, tá certo? Só explicando pra você aqui que tá curiosa, por que só tô eu aqui e tá a voz da maravilhosa Valdeia ao fundo. Muito obrigada, Jo, concordo com você. Um conteúdo extremamente rico de informações com uma pessoa que passou por tudo isso e que está preparada, né? Nós estamos falando aqui de uma mulher muito séria que foi atrás de conhecimento, não é o Disque pelo Me Disque, e que vem como um levante realmente para estar trazendo mudanças dentro da nossa legislação. Claro que nenhuma luta se vence sozinho. Então a rede vem com esse objetivo também, de angariar novas pessoas que tenham passado por isso e que sejam força para que isso possa mudar, né? Eu acredito que é esse teu objetivo, né, Valdeia? Sim, exatamente. É isso mesmo. É acolher as vítimas e denunciar os abusadores. Não tenha medo. Denuncie. Porque enquanto você não denuncia, você está na clausura. Você está preso dentro de você mesmo. Sim. E a denúncia ela tem uma importância também porque você pode cessar. Ela pode acabar ali, evitando que outras pessoas sejam vítimas, né? Por meio da tua denúncia, por meio de uma investigação, por meio de condenações. Então, é muito importante denunciar, sim. Ainda que processos sejam morosos, que sejam doloridos, mas você também, quando você denuncia, acaba sendo um instrumento, junto com a Valdeia, para que talvez acabe em você, que esse é o nosso objetivo. Sempre minimizar, que sejam mínimas pessoas, se você foi, infelizmente, a vítima, mas você pode também fazer com que isso cesse, que a tua voz tenha valor, por meio da tua história e por meio da tua coragem também. Valdeia, quais são os maiores desafios enfrentados pelos sobreviventes após a revelação? O medo da rejeição, da exposição, da descrença das pessoas, a necessidade de revisitar dores profundas, né, para reconstruir a própria história. Porque não é fácil, doutora. Não é fácil.
né? É por isso que tem pessoas que vivem aí trancafiadas dentro de si a vida toda. Eu vivi 57 anos com N problemas emocionais, com vários problemas de relacionamentos, né? Para que hoje eu possa dizer para você e para todos que estão nos ouvindo que eu sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa liberta. E até você menciona também, Valdeia, que a pessoa também tem que tomar um cuidado para que não venha uma depressão novamente. Ela tem que estar realmente amparada, né? Sim, a depressão é excesso de passado, né, doutora? A ansiedade é excesso de futuro. E toda pessoa ansiosa também foi deprimida no passado, né? Então, a depressão é o gatilho, muitas vezes, né? Eu descobri o abuso através da hipnose. Eu me criei sem gostar de padre, né? E não entendi a razão. Não entendia. Eu tive um relacionamento que ele me obrigou, um relacionamento abusivo, né? Narcisista, que ele me obrigou com 30 e tal anos a fazer a catequese. Eu fiz. Recebi a primeira comunhão com muito amor no coração. Eu falei, agora é isso. Não era isso. Eu não queria aquilo para mim, né? Porque existia uma ferida dentro de mim que eu não sabia que estava ali dentro. Quando eu vi através da hipnose, anos depois, 7 anos depois, eu fui na minha cidade, entrei no salão paroquial. A hora que eu entrei lá dentro, eu senti um gelo enorme, um lugar muito gelado, muito frio. Eu chorei muito. Eu conversei com o padre que me acolheu, eu contei para ele o que aconteceu, e aí ele falou assim para mim, e você não vai contar para ninguém, né? De novo, proteção. Sim. Então é esse medo, né, que todos nós temos da exposição. Sim. Não tenha esse medo, né? Tem um caso até que digamos, o crime já prescreveu, o padre caiu 25 anos depois, entendeu? Então, 25 anos depois, ele fez mais uma vítima, ou várias vítimas. Muitas outras. Sim. Muitas, Sim. com certeza. Para você que está chegando pela nossa Rádio Paraná Oficial e vocês que estão chegando aqui pelo Instagram também, muito obrigada, Gabriela Serconde, lá da Cerco Investimentos, muito obrigada, MFP também, que está chegando por aqui. Hoje estamos trazendo a entrevista com a nossa querida Valdeia, essa mulher corajosa que veio falar sobre abusos eclesiásticos que ocorrem nos mais diversos ambientes, como nós já tratamos aqui. Não é somente no seio da Igreja Católica. Ela foi vítima na Igreja Católica, mas não é somente nesse lugar. Ninguém está aqui protegendo nenhuma instituição ou religião. Nós precisamos entender que são crimes praticados por homens, crimes praticados por mulheres também, isso é possível, dentro desses ambientes. Chegando por aqui também a Gigo Machado, muito obrigada. Todos vocês que tiverem alguma colocação para fazer, fiquem à vontade. A Rádio Paraná Oficial, com muita coragem também, abriu esse espaço para a Valdeia estar aqui nesta manhã, para trazer à tona esse assunto que sim é polêmico, mas é necessário ser levado a questionamentos, a reflexões, porque eu tenho certeza que você que está nos ouvindo pela Rádio Paraná Oficial, você que talvez está chegando aqui pelo Instagram, já deve ter ouvido falar sobre isso, ou talvez até ter sido vítima, ou quem sabe conhecer alguém. A Valdeia veio como instrumento, então você tem com quem conversar, com quem debater, e ela está preparada, tanto pelo currículo dela de conhecimentos, como terapeuta, coaching, também a estar te ouvindo de um modo, como eu disse mesmo, com essa escutativa e qualificada. Então confie na Valdeia, você estará em ambiente seguro com ela também, e venha fortalecer a rede de sobreviventes de pessoas que passaram por abusos eclesiásticos. Valdeia, a rede também acolhe pessoas que sofreram abusos emocionais, espirituais ou de consciência dentro de instituições religiosas? Sim, doutora, nem todo abuso deixa marcas físicas, né? A manipulação espiritual, a coerção psicológica, os abusos de poder também causam, né, sofrimento profundo e merecem atenção. Nós temos 2 casos até de coerção, de vítimas que trabalharam na igreja, né? Uma delas bem deprimida, extremamente deprimida, porque ela sofreu essa coerção psicológica dentro do ambiente de trabalho que era o ambiente religioso,
né? Então, e aí depois veio o abuso. É engraçado porque eu já ouvi falar sobre isso também no escritório, tá? Pessoas que acabam trabalhando para igrejas, alguma coisa nesse sentido, que são postas à produção de metas, assédios dentro do ambiente de trabalho. Então, a gente não tá falando aqui só do abuso físico, como a Valdeia trouxe, mas também todo e qualquer tipo de abuso ou assédio dentro destes ambientes eclesiásticos. Valdeia, qual a importância de grupos de apoio e da escuta entre os próprios sobreviventes? Então, doutora, isso mostra que a vítima ela não vai estar sozinha, né? Que compartilhar a experiência ajuda a reduzir a vergonha, fortalece a autoestima, a construir caminhos de cura. A história do outro pode fortalecer e fortalece. Sim. Eu digo para você, doutora, que tem fortalecido. Hoje, nesse grupo que nós estamos, uma fortalece a outra. Então, essa importância, nós estamos na construção de um site também. Temos o projeto para grupo de ajuda, como se fosse um AA, né? Onde as pessoas contam a sua história e se fortalecem umas com as outras. Sim, a rede de apoio é exatamente isso, né? Sim. E o que você gostaria, Valdeia, que as instituições religiosas compreendessem sobre a dor das vítimas? Que acolher uma vítima não é atacar a instituição. Pelo contrário, é demonstrar compromisso com a verdade, a justiça, a proteção das pessoas e salvar quem ainda está correndo risco, né, doutora? Sim. A gente já ouviu casos nas catequeses, né? Eu conheci uma psicóloga que ela veio constelar comigo, inclusive. Ela disse para mim que quando ela estava na catequese, o professor da escola olhava e dizia para ela assim, não me olhe desse jeito. Insinuando. Sim, não, dizendo para ela que ele é a vítima, né? Ah, sim. Preparando o bote, né? Ah, entendi. Com uma cobra, prepara Sim. o bote, né? Tipo, não fique olhando para mim desse jeito. Por que você me olha desse jeito? E era uma criança. Que coisa. Outros vêm com presentinhos, né? Pega na mão, elogios, né? Tem uma outra, que hoje já é uma moça, ela me contou que isso aconteceu na catequese, que ela chegou e contou para a mãe trocou ela de igreja, de catequese, de escola de catequese. Ela permanece na religião até hoje, mas ia acontecer. Sim. Ela pressentiu como uma criança que ela estava sendo vítima. Né? Então a importância de do olhar falar, atento da família também. Sim, e de conversar, de mostrar para a criança até eu tenho um casal de amigos, eles têm um menino de 7 anos, eu falei, você já contou para ele que banho é só a mãe? Não, eu falei só o vovô e a vovó podem pôr a mão. Tem vovô abusador. Tem, felizmente. Nós presenciamos isso lá no DSP do Verdade, IBC. verdade. Tem vovô abusador. Então tem que prestar atenção. Não há idade para mau caratismo. Infelizmente não há idade para mau caráter. Não há idade, não há classe social, nada. Não há. Olha só, que coisa absurda. Para você que está chegando aqui pela Rádio Paraná Oficial e também pelo Instagram, nós estamos chegando ao final desse programa tão maravilhoso que a Valdeia vem trazer tantas informações sobre os abusos eclesiásticos e levantar a discussão. Eu tenho certeza que ela terá que voltar mais vezes. O convite para ela estar no podcast Você Pode Tudo também já está feito. É um outro canal que eu abri a ela para que ela venha deixar registrado tudo isso, porque sim, é uma voz corajosa que se levanta sobre esse tema que é necessário nós estarmos levando ao conhecimento da sociedade, também ao conhecimento de pessoas que saibam que tem aonde se socorrer. Muito obrigada, Gigo Machado, obrigada, Diomar, também terapeuta, por estar aqui, muito obrigada, Homero Rocha, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Valdeia, como que a sociedade pode ajudar a combater a cultura do silêncio e da impunidade? Acreditando nas vítimas, promovendo educação preventiva, exigindo transparência das instituições, criando ambientes seguros para as denúncias, principalmente nos lares, nas redes sociais, nas escolas e nas igrejas, né? Esse ambiente seguro para quem vai lá fazer uma denúncia, não importa a idade da pessoa. Sim. Porque eu imagino que uma criança vai fazer uma denúncia eclesiástica numa igreja, né? Então isso tudo precisa de acolhimento.
Sim. Tá? Preciso de mudanças. E principalmente, como eu mencionei, né? Vamos acabar com as hipocrisias de imaginar que determinados lugares, como disse a Valdeia muito bem, eram para ser lugares santos de pessoas santas, mas somos feitos, né, de carne e aí passíveis de erros, passíveis, só que detalhe, toda ação tem uma consequência. Então, errou, tem que ser investigado, tudo isso sim, para dar uma resposta. Quem precisa de resposta nem sempre é só a sociedade, mas principalmente a vítima, para que ela possa seguir de um modo mais leve. Sim, sim. Valdeia, o que mudou na tua vida depois que você decidiu contar sua própria história? Doutora, eu transformei a minha dor, né, um trauma que me acompanhou por décadas, em uma missão de acolhimento, de conscientização, defesa de outras pessoas, e eu encontrei a minha liberdade. Isso não tem preço, gente. Depois que você fala, você é livre. Depois que você denuncia, você é livre. É um sentimento necessário, é uma atitude necessária. A denúncia é uma atitude necessária. Sim. É a tua salvação. E quais são os projetos e objetivos futuros da rede de sobreviventes de abusos eclesiásticos no Brasil? Expandir o acolhimento, promover grupos de apoio, ampliar conscientização pública, fortalecer parcerias, contribuir para a prevenção de novos abusos e conscientizar cada vez mais a população de como pode ocorrer o abuso. Né? Isso precisa ser conscientizado também. Sim, Diomar, eu vou deixar já compartilhado, tão logo acabe o programa, a minha live, e vocês também podem estar acompanhando pelo link do YouTube, que eu vou deixar também disponível ali no meu Instagram. Muito obrigada, tá? Repasse para pessoas, o conteúdo sim é muito relevante, obrigada aí por estar parabenizando a coragem da Valdeia também de estar nesta manhã, hoje aqui na Rádio Paraná Oficial, e se você precisar conversar no particular, alguma coisa com ela também, vou estar disponibilizando ali todos os contatos da Valdeia também, tá? Valdeia, me conta uma coisa, quais são, que mensagem, na verdade, você deixaria para alguém que sofreu abuso e ainda não encontrou coragem para falar? E qual o maior mito sobre isso? Doutora, o maior mito é que a pessoa é culpada. E eu quero dizer para você que você não é o culpado pelo que aconteceu. Você não provocou. Que a gente vê nas redes sociais, mas ficou 12 anos lá, 15 anos sendo abusada, eu estava gostando. Não, a pessoa não consentiu, ela foi vítima, ela não colaborou com o abuso. Tá? Muitas vezes, devido à devoção, a pessoa chega a criar uma devoção pelo padre, no caso. É o que a gente chama de síndrome de Estocolmo dentro da área criminal. Exatamente, a síndrome de Estocolmo. Sim, é síndrome de Estocolmo. É importante as pessoas lerem sobre isso. Sim. Eu sei sobre o que você falou. A vulnerabilidade, a proximidade com o líder religioso, né? No meu caso, ele costurava a minha mãe costurava para ele. Como que eu ia fazer com que minha mãe perdesse o emprego dela de costurar para ele, né? A sua dor importa, a sua dor tem valor. E quando você estiver pronto para falar, saiba que você não estará sozinho. Nós estamos aqui para acolher você. Então, a Rede Sobreviventes vem justamente para isso, para te ajudar também. Sobre a síndrome de Estocolmo que a gente mencionou aqui, é justamente isso. Muitas vezes a proximidade da vítima com o abusador. Isso acontece muito, inclusive, em sequestros, onde a vítima praticamente se apaixona pelo bandido. Vocês acreditam nisso? Isso se chama síndrome de Estocolmo. Então, quem ficar curioso, procura lá no nosso Dr. Google, que você já vai entender um pouquinho melhor sobre a síndrome que pode acontecer em razões de abuso, sim. Abuso no ambiente eclesiástico, os abusos dentro de casa. É a mesma pergunta que a gente sempre se faz. Mas apanha do marido, tem abuso psicológico, por que continua 10 anos, 15 anos, 20 anos dentro desse casamento? É a mesma resposta, tá? Muitas vezes ali essa falta de coragem, não saber aonde as consequências da decisão vai levar, e tudo isso faz com que o tempo vai passando. Mas sempre há um momento para o basta, né, Valdeia? E você teve esse teu momento. Sim. Graças a Deus eu tive esse momento. Sim. Se você pudesse, Valdeia, dizer uma única frase para todos os sobreviventes que estão nos ouvindo pela Rádio Paraná Oficial e também pelo Instagram, qual que seria? O abuso não define quem você é. Sua coragem de seguir em frente revela sua verdadeira força. É o seu renascimento. É a sua libertação. É a sua liberdade de voltar a ser feliz novamente. Sim. Valdeia, por que dar voz às vítimas não é apenas uma questão de justiça, mas também uma responsabilidade de toda a sociedade? Porque o sofrimento de uma vítima, doutora, ele não pertence apenas a ela.
Quando uma pessoa é ferida e silenciada, toda a sociedade falha em sua responsabilidade de proteger os mais vulneráveis. Dar voz às vítimas é romper o ciclo do silêncio, prevenir novos abusos e afirmar que a dignidade humana está acima de qualquer instituição, não importa a instituição. Né? Principalmente na igreja, na família, no centro espírita, no terreiro, em todo lugar. Quando uma vítima fala, ela não pede apenas para ser ouvida. Ela convida todos nós a sermos parte dessa mudança. É uma responsabilidade coletiva, transformar a dor em consciência e a consciência em ação. E a ação em proteção para as futuras gerações, para todas as crianças, né? Dar voz é o primeiro passo para a cura. Quando você fala, não apenas se liberta, mas também inspira e acolhe outras pessoas, né? E eu quero pedir, inclusive, aqui, que vocês fortaleçam a nossa causa. Nós temos a Rede Sobreviventes de Abusos Eclesiásticos no YouTube, no Instagram, no TikTok. Apoiem a nossa causa. E eu gostaria que você deixasse justamente isto, Valdeia, teus contatos, para as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Paraná Oficial e também para as pessoas que estão chegando aqui pelo Instagram, este assunto polêmico e importante, que é falar sobre abusos eclesiásticos nos mais diversos ambientes. Trouxemos aqui que eles acontecem em espaços paroquiais e diocesanos, acontecem em atividades extracurriculares, em instituições de ensino, ambiente virtual, aconselhamento, lares, dentro de igreja católica, igrejas evangélicas, dentro de terreiros, templos, em qualquer lugar aonde a tua espiritualidade, que você se sentiria ali num lugar confiável e seguro, no final das contas é usada como uma vítima, realmente uma presa do abusador. Então eu gostaria, Valdeia, que você deixasse para nós aqui os teus contatos. DDD 48, porque eu morava em Florianópolis quando eu comecei tudo isso, 48-99-645-9436. O nosso e-mail é redebrasilsobreviventes@gmail.com. Vou repetir o telefone, 48-99-645-9436. E a minha última frase para tudo isso: há feridas que falam através do silêncio. Escutá-las é o início da cura. E nós estamos aqui prontinhos, esperando vocês para escutá-los com muito amor. Valdeia, eu gostaria também, me surgiu isso, e vamos aproveitar esse espaço que a Rádio Paraná Oficial nos deu. Se você precisa de psicólogos, de que tipo de outras ajudas, pessoas que podem ser que não passaram por isto e que vêm fortalecer a rede de outra forma também. Doutora, nós estamos abertos, se tiver algum psicólogo que queira ser voluntário, se tiver um advogado que queira ser voluntário, nas outras redes da América Latina, na Argentina, psicólogos, advogados são voluntários. Se tiver algum político que quiser abraçar a nossa causa, nós estamos à disposição. Então fica aqui o convite para vocês que estão nos ouvindo pela Rádio Paraná Oficial, e a você que me acompanhou aqui pelo Instagram também, meu muito obrigada. E fica o convite, se você quiser estar apoiando esta causa junto com a Valdeia. Venha fazer parte, venha fortalecer a rede de sobreviventes de abusos eclesiásticos no Brasil. Valdeia, meu muito obrigada mais uma vez pelo teu sim de estar aqui na Rádio Paraná Oficial. Eu tenho certeza que esse espaço está aberto para você vir mais vezes, porque nós só levantamos, um tiquinho assim da poeirinha que está embaixo do tapete. Doutora, eu agradeço a Rádio Paraná Oficial. A segunda reportagem que eu faço em rádio, a primeira foi ano passado na Rádio La Plata, da Argentina. Na Rádio do Brasil é a primeira, então? É a primeira, doutora, e eu tenho o maior orgulho disso, e agradeço imensamente a você e a rádio por esse espaço. Nossa rádio está aberta para você, porque, como eu disse, eu tenho certeza que nós só levantamos uma pontinha desse tapete e muita poeira vai sair daí. Eu agradeço pela coragem de vocês em me acolher nesse assunto tão polêmico. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço a cada um de vocês que esteve presente aqui nos acompanhando pela Rádio Paraná Oficial, a você que me acompanhou pelo Instagram também, várias pessoas passando por aqui na manhã de hoje. Muito obrigada pela presença de cada um. Um assunto polêmico, como eu disse, essa entrevista ficará gravada aqui pelo Instagram, e também você pode estar acompanhando tudo pelo link que eu deixarei disponível do YouTube da nossa Rádio Paraná
Paraná Oficial, a quem eu também deixo aqui meus agradecimentos pela abertura desse espaço, para que a gente viesse falar hoje sobre esse assunto polêmico que diz respeito aos abusos eclesiásticos. Desejo a você, da Rádio Paraná Oficial, e a você que me acompanha pelo Instagram, uma quarta-feira abençoada, que ela seja muito próspera. E eu te espero na próxima semana com mais uma entrevista valiosa. Beijos, beijos e beijos!